Em 1989, dois alpinistas se perderam em uma montanha chamada Asahidaki, na região de Hokkaido, no Japão. Uma equipe de busca foi enviada para o local com esperança de encontrá-los ainda vivos. As buscas duraram horas, mas não encontraram absolutamente nada. Até que, ao sul do monte, em uma clareira aberta, um grande sinal de SOS foi avistado pela equipe que sobrevoava o local. Não havia dúvidas. Aquilo só pode ter sido feito pelos caminhantes desaparecidos. Os socorristas intensificam as buscas ao redor da área, até que finalmente, a 1 quilômetro dali, os dois homens são encontrados. Eles estavam vivos, mas completamente desorientados e em estado de choque pelo ocorrido. Depois que tudo se acalmou, os socorristas elogiam os esforços deles. Afinal, se não fosse o sinal de SOS que eles fizeram, jamais teriam sido encontrados. Os dois homens se olham confusos e depois de alguns segundos de silêncio, um deles responde: "Desculpa, mas nós não construímos sinal nenhum. Não fazemos ideia do que vocês estão falando." Hokkaido é a ilha mais ao norte do Japão e uma das regiões mais preservadas do país. Diferente de cidades como Tóquio ou Osaka, conhecidas pelo ritmo acelerado e pela densidade urbana, Hokkaido é marcada por grandes extensões de natureza quase intocadas. Florestas densas, campos abertos, lagos cristalinos e cadeias montanhosas dominam a paisagem. Durante o inverno, a região se transforma em um dos destinos de neve mais famosos da Ásia. No verão, revela trilhas verdes, ar puro e uma sensação rara de isolamento. No centro da ilha está o Parque Nacional Daisentusa, o maior parque nacional do Japão. Uma área protegida que abriga uma sequência impressionante de montanhas vulcânicas ativas. Entre elas está o Monte Asahidaki, o pico mais alto de Hokkaido, com mais de 2.200 metros de altitude. Apesar da imponência, o acesso à montanha não é considerado extremo para padrões de alpinismo profissional. Existem trilhas sinalizadas e rotas populares que atraem centenas de visitantes todos os anos. A prática de hiking, caminhadas de um dia sem necessidade de acampamento, é bastante comum na região. Muitos turistas e moradores locais sobem pela manhã e descem antes do fim da tarde, em condições climáticas estáveis. O percurso pode parecer relativamente simples, mas quem tem preparo físico básico e algum planejamento. Mas o ambiente ali é dinâmico. O clima em áreas vulcânicas e montanhosas pode mudar rapidamente. A neblina pode surgir em questão de minutos, reduzindo drasticamente a visibilidade. O vento nas áreas mais altas intensifica a sensação térmica. Trilhas que parecem bem definidas podem se tornar confusas quando os pontos de referência desaparecem sobre uma camada branca de névoa. E, diferente de parques urbanos ou montanhas próximas de grandes centros, ali não há barulho constante de pessoas, carros ou cidades ao redor. Há apenas o silêncio. Essa é uma das características que mais atraem os visitantes, a sensação de estar distante de tudo, mas é também o que torna qualquer erro potencialmente mais sério. Em ambientes assim, pequenos desvios podem significar perda de orientação. Uma mudança repentina no tempo pode alterar completamente a percepção espacial. E quando os referenciais visuais somem, a única ferramenta restante é a própria mente. E a mente humana, quando isolada e sob pressão, nem sempre reage da forma que imaginamos. A
Após os dois alpinistas falarem que não foram eles que fizeram o sinal de SOS, o rumo daquela operação de resgate mudou completamente. Até aquele momento, tudo parecia uma missão de resgate bem-sucedida de pessoas que estavam apenas perdidas na montanha. A partir desse instante, o resgate deixou de ser apenas uma missão de localização e passou a ser uma busca por algo desconhecido. Se eles não haviam construído aquele pedido de socorro, então quem foi? Será que havia mais alguém perdido naquela montanha? No dia seguinte, uma segunda equipe é enviada para investigar a área em busca de qualquer sinal de caminhantes em perigo. A área ao redor do sinal de SOS foi ampliada no perímetro de varredura. Helicópteros continuaram sobrevoando a região, enquanto equipes em solo passaram a examinar trilhas secundárias, áreas de vegetação mais densas e pontos menos acessíveis. Ao analisar o sinal de SOS, foi observado que as madeiras utilizadas já estavam bastante envelhecidas. Isso indicava que o símbolo havia sido construído há muito tempo. Até que, cerca de 1 quilômetro do sinal, ossadas humanas foram encontradas espalhadas e marcadas por mordida de animais selvagens. Ali perto, uma mochila também foi encontrada, contendo diversos itens. Um Sony Walkman, 4 fitas cassete, pasta de dente, uma barra de sabão, uma toalha e uma carteira. À primeira vista, era óbvio que os pertences e aqueles ossos humanos possivelmente estavam conectados. Após analisarem, foi confirmado que aquele esqueleto pertencia a uma mulher. Foi nesse momento que a situação começou a ficar muito estranha, pois dentro da mochila encontrada havia uma carteira de motorista de um homem chamado Kenji Yamura. Em uma das fitas cassete, foi encontrada uma gravação sobreposta, na qual se ouvia a voz de um homem pedindo socorro. A tradução do que é dito nessa gravação é a seguinte: SOS, me ajude. Não consigo me mover no penhasco. SOS, me ajude. O lugar é onde encontrei o helicóptero pela primeira vez. A mata de bambu é densa e não consigo subir. Levante-me daqui. Com o surgimento do nome Kenji, os investigadores acreditaram que finalmente tinham a resposta que procuravam. A identificação parecia encaixar perfeitamente na narrativa que vinham construindo. E, considerando que a determinação de sexo a partir de fragmentos de ossos pode apresentar margem de erro, tornou-se conveniente presumir que aqueles restos mortais poderiam sim pertencer a ele. A polícia entrou em contato com a família de Kenji, que confirmou que ele estava desaparecido desde julho de 1984, há cerca de 5 anos. Eles reconheceram os pertences encontrados como sendo realmente dele. Então, finalmente, a polícia reproduz a fita cassete para os pais. Mas o que tornou a situação ainda mais intrigante foi que, ao ouvirem a fita, eles não reconheceram aquela voz. Não faziam ideia de quem era aquela pessoa que estava pedindo por socorro. Até aquele momento, tudo parecia profundamente estranho. Os pais não conseguiram confirmar que aquela voz era do filho. Então será que havia mais alguém com Kenji? Além disso, uma outra pergunta ainda não tinha resposta. Quem construiu o sinal de SOS? Entre os objetos encontrados com Kenji, não havia qualquer machadinha, facão ou ferramenta cortante. Na verdade, nenhum instrumento capaz de derrubar uma árvore foi localizado na área. Ainda assim, análises indicaram que as toras de bétula haviam sido cortadas e depois transportadas por aproximadamente 200 metros até o local onde o sinal foi montado. O próprio sinal era imenso, cerca de 18 metros de comprimento por 5 metros de largura. As madeiras utilizadas tinham entre 10 a 15 centímetros de diâmetro, troncos robustos, pesados, que exigiriam força considerável para serem manuseados.
Kenji foi descrito pelos pais e amigos como um jovem magro, de baixa estatura, cerca de 1,60 m e que não praticava nenhum esporte. Ele havia começado recentemente a se interessar por trilhas, mas não possuía experiência avançada ou um perfil de sobrevivencialista. Diante disso, a pergunta se tornava inevitável: como alguém com esse perfil, supostamente ferido e debilitado, teria conseguido cortar árvores, transportar troncos pesados por centenas de metros e ainda assim montar um sinal com uma proporção tão grande? A principal teoria sobre o que teria acontecido com Kenji segue um padrão muito semelhante ao caso dos dois trilheiros desaparecidos em 1989. Naquela época, a trilha do Monte Saridaki não contava com sinalizações adequadas. Em dias de neblinas intensas, que é bastante comum na região, os montanhistas precisavam se orientar por pontos de referências naturais. Um dos mais importantes é a chamada Rocha Segura, uma grande pedra quadrada que indica o momento certo de virar à direita para continuar na rota correta e evitar uma área perigosa da montanha. O problema é que, cerca de 50 metros antes da Rocha Segura, existe outra pedra extremamente parecida. Hoje ela é conhecida como Falsa Rocha Segura, porém, na época não havia qualquer aviso ou marcação que diferenciasse uma da outra. A combinação entre a semelhança das rochas e a neblina intensa teria levado tanto Kenji quanto os dois trilheiros a cometerem o mesmo erro: virar à direita na falsa rocha segura. Ao fazerem isso, eles saíram da trilha principal e passaram a seguir o que parecia ser um caminho, mas que na realidade era apenas um leito formado pelo escoamento da água da chuva, uma espécie de trilha falsa criada naturalmente pela erosão. Seguindo por esse percurso enganoso, acredita-se que tenham caminhado cerca de 4 quilômetros até ficarem presos em um vale amplo, íngreme e extremamente difícil de sair. Nesse cenário, já desorientado e possivelmente ferido, Kenji teria gravado sua voz no Walkman pedindo socorro. A intenção seria reproduzir a gravação quando já não tivesse forças para continuar gritando. Quanto ao fato de seus pais não reconhecerem a voz na fita, isso pode ser explicado pela limitação tecnológica da época. Gravadores portáteis possuíam microfones simples e de baixa qualidade, o que frequentemente resultava em captação distorcida, ruídos excessivos e alteração perceptível no timbre da voz. Essa teoria ela faz muito sentido. O problema é que ela não consegue explicar quem fez o sinal de SOS. Seria impossível Kenji ter feito aquilo sozinho. Baseado nisso é que surgiu a segunda teoria. É possível que, durante a subida, Kenji tenha encontrado um outro trilheiro. Ambos conversaram e decidiram continuar juntos. Quando a neblina se intensificou, cometeram o mesmo erro de virar à direita na falsa rocha segura e acabaram descendo pelo lado sul da montanha. O outro trilheiro, talvez portando um machado, teria construído o sinal de SOS ao longo de alguns dias, com uma ajuda mínima de Kenji. Por fim, em um ato desesperado, esse segundo indivíduo teria pegado algum suprimento e partido em busca de ajuda. Kenji, já em estado crítico e sem forças, não poderia seguir adiante, então preferiu ficar. Essa hipótese explicaria a ausência do machado no local. Kenji, em seus últimos momentos de vida e com as últimas forças que ainda lhe restaram, gravou aquele pedido de socorro no seu Walkman. O segundo trilheiro nunca conseguiu ajuda. Ele pode ter morrido sozinho em algum ponto da floresta, sem jamais ser encontrado. Talvez o corpo ainda esteja lá, talvez nunca tenha sido localizado. Essa é uma hipótese muito dura e até especulativa demais, mas ainda assim parece a única forma de reconciliar os fatos conhecidos com a dimensão do que foi encontrado naquela montanha. No fim das contas, ninguém jamais conseguiu provar quem realmente construiu aquele enorme pedido de socorro no meio da floresta. O lado bom é que o sinal ajudou a salvar a vida de 2 outras pessoas. Então, de certa forma, o sacrifício de alguém não foi em vão. Acabou tendo um propósito no final. Se esse tipo de mistério te prende tanto quanto me prendeu pesquisando esse caso, deixa um like no vídeo.
E se você quiser acompanhar outras histórias estranhas como essa, se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no futuro.